Bem-vindo ao nosso grupo, o nosso grupo Quem Somos Nós, eu, Rosana Dick e o E meu amigo. Luiz Antônio Rossini, Hoje a gente vai falar sobre o tema autoconhecimento. perfeito. Vamos lá. Vamos lá. O que é esse autoconhecimento, Luiz? É a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo fala de autoconhecimento, mas é tão difícil a gente saber, inclusive, o que é, né, esse assunto. O nome fala, né? Autoconhecimento, se conhecer. Mas se conhecer o quê? Né? O que a gente precisa conhecer na gente para ter esse autoconhecimento? Eu vejo como conhecer as nossas emoções, porque o ser humano ele tem essa coisinha chamada emoções e que a gente não sabe lidar com isso. Sim, Então, assim, você saber lidar, saber como funciona, saber como aquilo. É porque a gente vive em função das emoções. Tudo que a gente faz é em função de alguma emoção, sem dúvida. né? Qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho que estar motivada, eu tenho que estar com alguma emoção, eu tenho que estar querendo, ou não, né? Sim. Ou não. Ou nós fazemos o pedido correto baseado numa emoção. O que nós queremos para a nossa vida? Eu sei o que eu quero realmente? Você sabe o que você quer? Se você definir o que quer, eu definir o que eu quero, nós podemos caminhar. Não ficar parado esperando algo acontecer. E às vezes é difícil a gente saber até o que quer, Com certeza, né? com certeza. Você vê assim quando os adolescentes vão fazer vestibular, às vezes fica aquela dúvida na cabeça, o que que eu faço, né? O que que eu quero? Às vezes não quer nada daquilo que está proposto ali, né? Na grade acadêmica. É bem complicado a gente se achar, saber para onde vai, né? Que dom que eu tenho, para onde que eu quero direcionar. Qual a importância, Rosana, de a gente se conhecer? Então, a gente, assim, o que eu vejo é que você consegue tomar as decisões mais corretas. Perfeito. Você não fica mais reativo, né? Com os questionamentos das pessoas, com nada que vem do outro, assim. Eu sei que você fez um curso de filosofia. Ah, sim, sim. Então, você deve ter uma história fantástica sobre esse autoconhecimento. Tem, Conte para nós. tem uma história assim que me marcou quando eu estava estudando filosofia. É a história O Mestre e o Discípulo. Né? Tava lá o mestre e o discípulo, lá naquela época, lá 400 anos antes de Cristo. E naquela época os mestres eram andarilhos, nômades, né? Então, assim, eles não trabalhavam para ganhar o dinheiro para, né, para comprar as coisas. Então, assim, eles pediam, eram meio que pedintes mesmo, pedia comida. Então, assim, era nesse esquema porque eles eram andarilhos. E aí tava o mestre e o discípulo, estavam lá num bairro assim mais, né, pessoal que tinha dinheiro, e tal. E aí ele chegou próximo de uma mulher e falou: "Ah, a senhora tem, né, uma comida para me arrumar, tal?" E a mulher, né, começou a xingar ele: "Você é um vagabundo, por que você não vai trabalhar? E não sei o quê." E aí o discípulo começou, né, bater boca com ela lá, falou: "A senhora sabe com quem está falando? Ele é um mestre." Né? Você não sabe o que você está falando, isso é jeito de falar, não sei o quê. Uhum. Nisso o mestre já estava lá na esquina, né? Aí o discípulo olhou, viu que o mestre estava se afastando, aí correu atrás do mestre e falou: "Mestre, mas como? Você não falou nada? A mulher estava ali te ofendendo." O mestre olhou para o discípulo e falou: "Ofendendo? A mim? A mim não, ofendeu você." Você vê, a pessoa sentiu-se agredida. É, E o mestre o mestre estava estava tranquilo, tranquilo, porque ele sabe que ele não é um vagabundo. Ele sabe que ele não tem que ele se trabalhar ali, autoconhece. ele se autoconhece. Perfeito. É mesmo aquela história do rapaz que estava no deserto
e vi duas plaquetinhas. Da esquerda, água 5 quilômetros, e à direita, H2O 20 metros. Ele foi procurar os 5 quilômetros, porque não sabia, não tinha conhecimento que H2O é Era água. água. Então, a importância do conhecimento nos liberta de vivermos um momento de dor e sofrimento. Sim, Então, é isso que é importante e que vocês que estão nos vendo vão abrir o conhecimento. Vamos questionar as coisas que estão aí existentes. Porque o questionamento vai fazer a gente aprender. Eu aprendo com a Rosana aprende comigo, eu aprendo com o Douglas, com o João, com o José, com Maria. Então, aprendizado é geral. eu aprendo com as crianças. Também, Muito. crianças Crianças são. são o nosso caminho. São. Então, a humildade nós temos que ter de aprender e saber que aqui nós não sabemos nada. Estamos em fase de aprendizado. Perfeito? Perfeito. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Por que a gente não se conhece? Isso é um dilema fantástico. Por que não queremos nos conhecer? Será que a gente tem dificuldade em assumir essa responsabilidade? Com certeza. Para nós mesmos. Eu vendi uma imagem para alguém. Será que essa imagem, se eu mostrar que eu sou fraco, que eu sou irresponsável? Esse é o medo. Então, nós vamos trabalhar, no decorrer dos próximos programas, outras atividades que levam ao autoconhecimento. Esse é o princípio de tudo. Sim. Perfeito? E a gente não tem o auto-perdão com nós mesmos, né? Sim. A gente se culpa, se julga. E a gente tem as nossas travas, nossos bloqueios, medos, traumas, crenças limitantes, dogmas e por aí vai. Então, assim, tudo isso trava a gente para a gente se conhecer, para a gente Com saber o certeza. que a gente quer, para a gente entender as nossas emoções. Porque se a gente tá com um trauma escondido e a gente bloqueia, e a gente, né, paralisa diante de uma situação, Uhum. é difícil você identificar, eu paralisei por conta de uma coisa que eu vivi lá na minha infância e que lá eu travei e desde de lá para cá todas as situações, né, semelhantes eu travo. Perfeito. Então, assim, até você chegar nesse entendimento, você precisa, né, se trabalhar muito, se observar muito, se questionar muito. Perfeito. E você, como faz atendimento com pessoas, qual a maior procura delas? Elas querem ser o quê? Feliz? Feliz, né? A felicidade? Como se ela está presa? Vai ser Sim, feliz. Então nós temos que nos conhecer para poder nos libertar. exatamente. E assim, não é um trabalho, né, rápido, né? Porque assim, eu falo que vai mergulhar lá nas profundezas, né, Perfeito. do nosso ser. A gente vai fundo ali, né, nas emoções, procurar a raiz do problema. E dói. Dói. Toda dor Vou falar que não dói, dói. dói, mas Vai doer. com amor a gente cura É, essa dor. mas é só olhando direto para ela que a gente vai curar. Enfrentando a si próprio. Exato. Combinado? Combinado. Então vamos para o próximo. Então, encerrou essa parte aqui. Sim, Perfeito? perfeito. Então vamos para o próximo evento. Vamos. O próximo nós vamos falar de... A carta para a nossa alma. Hum, Essa é uma... Conversar contigo é importante. Saber quem somos nós. exato. Através dessa conversa sincera, franca e sem julgamento. Porque a nossa alma não julga.
Não. Ela está disposta a ouvir e falar. E você vai falar com ela. Então, por favor, a sua carta. Ai, ai, ai. É, A, essa é a carta. a carta para minha alma. Eu escrevi essa carta de uma experiência que eu tive ali com a minha filha. Ela tinha 10 anos na época. A Júlia, ela começou a falar bem tardiamente. E aí um dia ela chegou da escola falando que ela não gostou da escola, que aquele dia não foi bom, que a professora tinha falado não sei o quê, que ela não gostou, e a menina, e que ela estava com muita raiva. Nossa, que ela ficou muito nervosa. Eu tô nervosa. Eu falei, "É mesmo, Júlia? Nossa, mas me conta, né? Eu, né, dando atenção ali, queria saber ali, interessada, né, na colocação dela ali, que estava muito nervosa ali com o acontecido, tal. Eu nem me lembro o acontecido, mas o jeito que ela falou. Ela E expôs o que incomodava. ela expôs e falou: "Mãe, eu quero que você vá lá falar com a professora". Eu falei: "Sim, eu vou, Júlia, vou sim". E aí eu fiquei pensando, eu falei: "Caramba, faz tão pouco tempo que ela fala e ela já está expondo ali, né, indignação, a revolta dela e sentimentos, né? Ela estava Sim. se abrindo ali, eu tô nervosa, tô com raiva". E eu falei, caramba, como que ela consegue? Eu, quando era criança, não conseguia. E eu falei, e sabe, aquilo ficou me intrigando. Eu falei, eu vou escrever alguma coisa, né? Vou organizar essa história, que eu quero saber por que que ela consegue e eu não consigo. E quando eu escrevo, eu consigo organizar na minha mente as coisas, né? Perfeito. Hum. Você Aí sim foi motivada a se conhecer. foi uma situação que me levou para isso. E aí eu escrevi a carta para minha alma. Eu, né, a- batizei de carta para minha alma, que eu escrevi assim. Hoje descobri que o medo me cala, me paralisa e me impede de fluir. Hoje refleti sobre a fala, o ato de falar. Ato esse que foi tão esperado e comemorado quando a pequena Júlia despertou a falar. Num tempo mais tardio, mas o importante é que a fala veio. Eu, como mãe, observo aquela fala diariamente. Depois de um tempo, através da sua fala, sentimentos são expostos, indignações, incômodos e revoltas, tudo sendo falado por uma criança. Nesse momento, eu fico admirada e intrigada comigo mesma, pois começo a me comparar com ela. Eu, quando criança, nunca expus meus sentimentos. Eu não conseguia usar a fala para expressar as minhas angústias, os meus incômodos. Aí começo a olhar não só para a minha infância, mas para toda a minha vida e percebo que quem não sabia falar não era a Júlia, era eu. Exato. A Júlia sabe falar muito bem. Eu, aos 48 anos, acabo de descobrir que preciso aprender a falar. O medo congelou a minha criança, que não tinha quem a protegesse, quem a escutasse. Hoje, eu, em plena consciência, escuto, protejo e acolho a minha criança amedrontada e peço que ela fale, que fale tudo o que te dói, tudo o que te faz sofrer. Estou aqui para te ouvir. Fala tudo o que está engasgado. Libera tudo o que você guarda há tanto tempo. Põe para fora. Fala, grita, chora, limpa e deixa fluir. Libera sua voz que tanto foi silenciada dentro de você. Obrigada, Júlia, por ensinar sua mãe o que é de verdade o ato de falar. Eu vivia uma situação, assim, que se alguém gritasse comigo, eu congelava.
Eu não conseguia me defender, eu não conseguia me impor, né? Gritou comigo, falei, o que que é isso? Tá? Eu não conseguia falar nada. Meu coração disparava, eu ficava congelada e medo. E assim, e sempre foi isso. E eu não sabia o que que era, o que que estava acontecendo, né? E assim, eu só achava que eu não tinha força, né? E que o outro que gritasse comigo me balançava e eu não tinha força Perfeito. para reagir. E depois, né, com esse, né, com essa atitude da Júlia de tão criança já falar tudo e eu toda travada quando era criança, eu levei isso para a vida inteira. Então, eu tive as minhas situações na infância de traumas, onde eu presenciei briga dos meus pais e muitos gritos, né, dentro de casa, e eu congelava. Era pequena, era criança. Então, eu congelava e ficava escondida, com medo, coração acelerado. Essa mesma sensação era até pouco tempo atrás. O coração acelera, congela, né? Aquela situação revivia na mente. E olha que lindo. Através da fala da Da Júlia, Júlia, mas só que eu fui quem ficava assim era a tua criança, a minha criança. não, que não tinha crescido. Ela estava naquele momento, porque o grito é ela que estava sofrendo. É, A partir do momento que você conheceu a sua criança e libertou a sua criança, hoje, se alguém gritar com você, qual postura você adota? É lógico. ó, ou eu subo o tom, lógico, ou eu falo, né? Eu exijo respeito. Sim, você põe a emoção e o Sim, momento para a pessoa entender. sim, Então, isso é um degrau a mais no seu evolução espiritual, no seu autoconhecimento. De um comecinho pequeno, nós vamos chegar numa grande área de aprendizado. Todos nós sim. aprendemos. E, e eu fiquei assim muito intrigada, como que ela consegue? Eu nunca consegui. Mas é porque a Júlia, ela, né, eu, né, como mãe ali, sempre acolhi, sempre fui, né, fala. Não, mas não continua. Você fala uma coisa que é Hum, importante. Por isso que o grupo, quem somos nós? é, É o grupo de acolhimento. é, Acolher o próximo. Porque quantos de nós que estamos conhecemos e aqueles que nos estão vendo precisam de um acolhimento, de sim. um abraço, de um carinho. Então, e a Júlia tinha em mim confiança. Exato. Ela tinha em quem confiar E proteção. e proteção. Então, assim, confiança e proteção, coisa que eu não tinha. Você precisou, você encontrou. Hoje, você tem a sua confiança, a sua proteção, e hoje você resolve isso. Então, Sim. se alguém gritar, opa, Opa, para um pouco, é, aqui é um pouquinho mais embaixo. Então, exatamente. você já põe, você não vai ficar apavorada, porque a sua Não, criança cresceu. sim. Quem ficava Tornou, apavorado era a criança. agora a tua criança é uma mulher. Isso que é bonito. É, Espero que os outros que estejam nos vendo e ouvindo também coloque a sua criança. Faça uma conversa com ela. Escreva a sua carta. Leia. porque quantos adultos que a gente não vê que quem está mandando ali naquele adulto é a criança, né? Principalmente num ato de violência, num É, ato descontrolado, sim, descompensado. É a criança que foi maltratada em algum momento, sim, seja homem, seja mulher. sim. Olha, o quanto essa carta é fundamental para o crescimento espiritual. Como a gente tem os starts, né? Através Você de. foi abençoada porque a Júlia te deu o caminho. Foi. E aqui nós do grupo, quem somos nós? Somos os acolhedores desse momento. Falam para a gente, conversa, interagem, escrevam. Vocês vão descobrir a maravilha é de que somos nós.
bem-vindo novamente ao grupo Quem Somos Nós. E aí, baseado no vídeo anterior, da Carta para minha alma. Carta para a Alma, que a Rosana muito simpaticamente colocou, eu resolvi fazer a minha carta para minha alma. É do meu jeito. Aham. É um pouquinho diferente do que a Rosana colocou. Então eu começo, de certa forma, um agradecimento ao Divino Criador. Pai, mãe e filho, todos estão em um. Estando em um, estamos em nós mesmos também. Sim. O pai, o filho e a mãe. Sim. Eu, Luiz Antônio, me conecto com o meu interior. Quantos que estão destoando dessa conexão? Então, ao me conectar, eu falo que a minha criança interior, eu entregar e conhecer, nesse momento, todas as memórias que eu gerei para essa criança. Eu gerei essas memórias. Uhum. Então, de comparação. No meu caso, comparar com alguém. Por exemplo, a Rosana é melhor do que eu. A Rosana é mais abençoada do que eu. A Rosana tem tudo, eu não tenho nada. A autoestima foi embaixo. Foi. E eu me perdi na inferioridade. Me sentia a pessoa, a Rosana com 3 metros de altura e eu 2 centímetros. É um absurdo. Mas eu me coloquei assim. E quando eu conversei com a minha criança, eu vi que eu fiz isso. Durante a minha vida. Durante muito tempo. Eu maltratei minha criança. Eu judiei. Não foi a Rosana, não foi o João, não foi o Douglas, não foi ninguém. Eu me fiz contra mim mesmo. Eu me tornei o meu pior inimigo. A gente faz isso quando a gente não tem autoconhecimento. A gente se Exatamente. maltrata. Se maltrata. E aí eu fui verificar que eu era uma pessoa insegura e incapaz de ser feliz, de conquistar. Então, eu sinto, fiz uma espécie de Ho'oponopono, sinto muito minha criança por todas as vezes que eu afrontei com essas memórias de menos-valia, comportando-me e me sentindo menos do que as outras pessoas. Cada ser humano é rico. Uhum. Cada ser humano tem a sua vitória e percepção. Sim. E aí eu coloquei, sou grato por ter encontrado esse entendimento. Por perceber que nesse instante em que eu, Luiz Antônio Rossini, posso fazer as minhas escolhas, sem medo de ser feliz. É minha escolha. Aprender a escolher sem medo, sem culpa, sem julgamento, porque nós temos uma tendência de julgar. Sim. E limpar, em algum momento, e aí nós temos uma pessoa que pode falar sobre o reiki para limpeza de memórias negativas. Uhum. Fazer com que ganhe confiança plena. Eu sou capaz, eu sou seguro. Errar, vamos errar. Estamos aprendendo aqui. Porque se eu soubesse tudo, eu não estaria aqui. Eu seria um mestre ascensionado. É. Não sou, eu sou um aprendiz. Por isso que Sócrates já falava, né? Só sei que nada sei. Eu sei que não sei. Ou, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Uhum. Então, nós temos tudo já aí. Só presta atenção. E não julgar. Não comparar. E uma sociedade que nós vivemos, e você sabe muito bem também, de comparações. Fulano, Beltrano, Ciclano. Não, nós somos únicos. Vamos ser únicos, graças ao bom Deus.
nosso divino Criador. Nesse momento, eu tenho a certeza que assim que eu concretizar tudo, declarar, eu, Luiz Antônio Rossini, e a minha criança interior, estamos livres das amarras que nos prende. Não significa que eu tenho, apesar da minha idade, tenho uma caminhada. Não importa se eu estou com 20 anos ou 70. O importante é começar. Exatamente. Nós temos que começar. Se a gente está vivo, é E para aí viver. É para viver. Viver com plenitude. Exatamente. E aí nós vamos viver por toda a eternidade. E então, vamos ser felizes.